Presente José Luiz, analista contábil na mesma diretoria, e nosso diretor-geral, Otávio. Estamos iniciando às 16h30 do dia 28 de fevereiro de 2024, a audiência para avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2023. Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o quadrimestre, em forma de audiência. Desempenho. Então, os principais indicadores do terceiro quadrimestre de 2023. A receita corrente líquida ajustada, tanto para o endividamento quanto para despesa com pessoal, ficou em 255.173.000. A dívida consolidada líquida ficou em 9,67% negativo da receita corrente líquida ajustada. Gasto com pessoal e encargos, 45,90% da receita corrente líquida ajustada. E o resultado primário, acima da linha, que é sem o RPPS, 20.700.000 negativo. Mais à frente, a gente vai explicar mais detalhadamente sobre esses indicadores. Receitas. A classificação das receitas. Nós temos as receitas correntes, que são oriundas da arrecadação de tributos, próprios também de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança da dívida ativa e outras, destinadas a atender despesas correntes. Receita de capital, ela é proveniente da venda de bens e direitos, também de realização de operações de crédito, que são os empréstimos, destinadas à realização da despesa de capital. E as receitas intras, que é quando o fato que originou a receita decorre da despesa de entidades do mesmo orçamento. Então, aqui no exemplo da Prefeitura, seria a OMSS e a Câmara. Receita por categoria. Nós tínhamos a previsão atualizada da receita corrente em 274.825.000 e a realizada 272.486.000, um percentual de variação de 0,85% negativo, onde o realizado foi menor que o previsto. Receita de capital. Previsão atualizada 14.786.000 e a realizada 9.329.000. Percentual também negativo, a variação, de 36,91%. As intra-orçamentárias, previsão 22.915.000 e a realizada 22.005.000. Variação também negativa de 3,97%. Então, na receita total, a previsão foi de 312.526.000 e a realizada 303.821.000. Uma variação também negativa, concluindo, de 2,79%, onde a realizada foi menor que a prevista. Um gráfico aqui das receitas, da participação das receitas. Então, nós temos as receitas correntes aqui realizadas. O percentual maior de participação são as transferências correntes, com 68,70%. Logo após, com 22,7%, as receitas tributárias. Já na participação da receita de capital, nós temos 95,70% de transferências de capital e 4,3% de alienação de bens. Nesse período, não foi realizada operação de crédito. Então, não teve receita de operação de crédito por isso. Nós tivemos apenas rendimentos dos valores que já estavam em conta. As principais receitas. Então, nós temos aqui as principais receitas do município e, dentre as principais, eu destaquei aqui as que têm os percentuais mais relevantes. Então, cota parte do FPM mensal, de 21%, ICMS, 20%, e o Fundeb, 15%.
Uma tabela aqui, comparando o terceiro quadrimestre dos últimos 3 anos. Então, a receita total em 2021 foi de 232.195.000, em 2022, 284.957.000 e em 2023, 303.821.000. Podemos observar que, de 2021 para 2022, a receita aumentou 22,72%. Já de 2022 para 2023, a receita aumentou 6,62%. Também, comparando o terceiro quadrimestre. Despesas. Assim como nas receitas, nós temos as despesas correntes, que elas são destinadas a gasto com pessoal, encargos, juros e encargos da dívida, também material de consumo. Os gastos com manutenção, atividades e projetos. As despesas de capital, elas são destinadas a investimentos, como obras, equipamentos e também materiais permanentes. E as despesas intras, que elas são a contrapartida das receitas intras que comentamos anteriormente. Despesa por categoria econômica. Então, a dotação atualizada da despesa corrente foi de 285.314.000 e a despesa liquidada, 256.153.000. Despesa de capital, 29.326.000 foi a dotação atualizada e 15.544.000 a despesa liquidada. Intraorçamentária, dotação atualizada 23.016.000 e a despesa liquidada 22.159.000. Então, a despesa total, a dotação atualizada da despesa total foi de 337.755.000 e a despesa liquidada 293.856.000. Despesa por função. Com os gráficos aqui, podemos observar que o percentual de maior aplicação foi na educação, com 30%. Posterior, teve a saúde, com 26%, e todas as outras secretarias, 44%. Aplicação da despesa. Então, aqui nós vamos falar das despesas liquidadas. Despesa corrente, total liquidado 256.153.000, um percentual de 87,17%, e a despesa de capital, 15.544.000, um percentual de 5,29%. Despesa intraorçamentária, 22.159.000, percentual de 7,54%. Então, o total, fechando 293.856.000 da despesa liquidada. Comparativo das despesas liquidadas dos terceiros quadrimestres dos últimos 3 anos. Então, a despesa total em 2021 foi de 195.689.000, em 2022, 243.422.000 e em 2023, 293.856.000. O gráfico comparativo, então, de 2021 para 2022, a despesa cresceu 24,39% e de 2022 para 2023, a despesa aumentou 20,72%. Receita versus despesa. O comparativo da receita arrecadada com a despesa liquidada. O total da receita realizada foi de 303.821.000 e a despesa aqui liquidada 293.856.000, trazendo um superávit orçamentário de 9.964.000. Só destacando aqui que é um superávit apenas orçamentário e comparando com a despesa de fato liquidada. Por fontes de recurso. Nós temos a fonte 1, que é o Tesouro. Então, a receita realizada foi de 161.745.000, a despesa liquidada 171.972.000.
Fonte 2, que são as estaduais. Então, a receita realizada, 54.302.000 e a despesa liquidada, 54.729.024. Fonte 3, que são os vinculados a fundos, 8.608.000 e a despesa liquidada, 6.122.000. Fonte 4, que são os recursos próprios da OMSS, 36.848.000 e a despesa liquidada, 24.461.000. Fonte 5, que são os vinculados federais, receita realizada, 34.006.000 e a despesa liquidada, 35.410.000. Fonte 6, outras fontes de recurso, receita realizada, 201.000 e a despesa liquidada, 152.000. Operações de crédito. Aqui teve a receita realizada de 10.000, né? Aqui seriam as rentabilidades que eu comentei anteriormente. E as emendas parlamentares, fonte 8. Receita realizada, 96.000. Despesa liquidada, 1.013.000. O total da receita realizada, 303.821.000 e a despesa liquidada, 293.856.000. Evolução das receitas e despesas. Então, de 2022 para 2023, a receita cresceu 6,62%, já a despesa aumentou 20,72%. Evolução do resultado. De 2022 para 2023, o resultado caiu 76%. Receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos as contribuições dos servidores, as receitas provenientes de compensação financeira entre os regimes de previdência e os valores retidos para a formação do Fundeb. Ela é apurada somando o mês de referência e os 11 meses anteriores e serve como base para a despesa com pessoal e também para as dívidas consolidadas. Aí nós temos a receita corrente líquida ajustada, que, além das deduções, né, comentadas anteriormente, além das deduções previstas na LRF, também ela tem que deduzir as emendas individuais impositivas. Dito isso, nós tivemos a receita corrente líquida de 257.675.000, deduzidas as transferências, né, de emendas individuais de 2.502.000, nós temos a receita corrente líquida ajustada tanto para o endividamento quanto para a despesa com pessoal de 255.173.000, porque não tivemos emendas de bancada. Então, por isso que a receita corrente líquida ajustada para os dois ficou no mesmo valor. Despesa com pessoal. O limite legal é de 54%, limite prudencial 51,3% e o limite de alerta 48,6%. O total da despesa com pessoal foi de 117.116.000, trazendo o percentual de 45,90%. Em 2021, o percentual estava em 44,66%, em 2022, 43,51%, e agora, em 2023, 45,90%. Resultado primário, acima da linha. Então, ele indica, né, se os níveis de gasto orçamentário do município, se eles são compatíveis com sua arrecadação. Então, ele pega a receita primária, menos as despesas primárias, sem considerar o endividamento. Resultado primário acima da linha. Então, as receitas primárias ficou no valor de 260.972.000,
As despesas primárias pagas, 259.311.000, restos a pagar processados e pagos, 4.445.000, e restos a pagar não processados e pagos, 17.914.000. Então, o resultado primário acima da linha, sem considerar a RPPS, que no caso aqui é a OMSS, ficou em 20.700.000 negativo. Quando o resultado primário é negativo, significa, né, que as receitas primárias elas foram inferiores às despesas. Então, teve um déficit aqui primário. E o superávit dos exercícios anteriores que foi usado para suprir essas despesas. Dívida consolidada. Então, a dívida consolidada, ela também é chamada de dívida fundada ou dívida pública, né? Ela é o total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras. Estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Em 2023, ficou em 5,90%, né? Que o total da receita corrente líquida de 255.173.000. A evolução da dívida consolidada, comparando o terceiro quadrimestre dos últimos 3 exercícios. Então, em 2021, 23.617.000. Em 2022, 20.421.000. E agora, em 2023, 15.066.000. Dívida consolidada líquida. Então, ela é a dívida consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa e demais haveres financeiros. Como exemplo, a conta de precatório que nós temos, que nós chamamos, né, de DEPRE, e também créditos a receber de extra-orçamentária. A dívida consolidada ficou no valor de 15.066.000 e as deduções, que são as disponibilidades de caixa, mais os haveres financeiros, ficou no valor de 39.730.000, trazendo a dívida consolidada líquida de 24.664.000 negativo. Quando está negativo, significa que a disponibilidade de caixa mais os haveres financeiros são superiores ao montante da dívida consolidada do município. Resultado nominal abaixo da linha. Então, o objetivo da apuração do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No exercício, né, que é o que nós estamos trazendo aqui no dia de hoje, o resultado nominal ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida acumulada até o final do bimestre de referência e comparando com o saldo de 31 de dezembro do exercício anterior ao de referência. Em 31 de dezembro de 2022, a dívida fiscal era negativa de 39.625.000, até o bimestre agora, em 2023, 24.664.000 negativo. Então, o resultado nominal foi de 14.960.000 negativo, que significa que as deduções como disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros, elas diminuíram de 2022 para 2023. Nesse gráfico, conseguimos visualizar melhor essa questão do resultado nominal negativo. Em 2022, a dívida consolidada foi de 20.421.000 e a disponibilidade de caixa 60.047.000. Já em 2023, a dívida de fato diminuiu, caiu para 15.066.000. Porém, a disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros também caiu, ficou em 39.730.000. Os resultados apresentados, eles permitem concluir que a despesa com pessoal e a dívida consolidada líquida estão dentro das normas legais, então fica demonstrado o atendimento e cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. E também destaco aqui que o detalhamento desses valores expostos, eles estão nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como nas publicações oficiais no Diário Eletrônico e também no site oficial da Prefeitura. Abro a audiência para perguntas. Alguém teria alguma pergunta?
Tudo certo? Então, não havendo perguntas, né, aqui presenciais, informo que o prazo para encaminhar o formulário, caso tenha alguma pergunta posterior, o prazo vai ser agora, do período de hoje até amanhã, né? Pode encaminhar no formulário disponível no site da Prefeitura. E, não havendo mais nada a acrescentar, encerramos esta audiência às 16h50. Obrigada a todos pela presença.